A desregulamentação e precarização do trabalho tem se mostrado como um dos principais desafios para as populações periféricas no Brasil, uma vez que perpetuam baixos rendimentos e uma ausência quase total de proteção social. Para analisar esse cenário, a revista Reconexão Periferias entrevistou o sociólogo João Carlos Nogueira, pesquisador da Cátedra Antonieta de Barros, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele também integra o Observatório de Pesquisas e Políticas Públicas desta universidade com a REAFRO e o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável da Presidência da República. Então, professor, o trabalho por conta própria no Brasil, historicamente, ele sempre foi muito presente, mas ele aumentou numa proporção muito grande nos últimos anos e trouxe muitas consequências para os trabalhadores no Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse, comentasse um pouco esse impacto do trabalho por conta própria hoje. Perfeito. Então, Rose, primeiro, nós precisamos fazer aqui uma distinção do ponto de vista mais conceitual, do trabalho por conta própria na atualidade e o histórico estrutural da economia informal, da informalidade, do trabalho de subsistência nas relações humanas e também no que diz respeito ao trabalho do ponto de vista mais clássico, né? Porque exatamente contemporaneamente gera uma certa confusão teórico-metodológica quando se fala dos trabalhadores por conta própria ou da informalidade e dos trabalhadores formais, carteira assinada, CLT, que têm suas distinções, evidentemente, mas muitas vezes eles se cruzam muito e, ao mesmo tempo, também precariedade está nos dois lugares, né? Tanto na informalidade como também na CLT, tem sim as suas precariedades e as suas especificidades, né? No caso do Brasil, é importante a gente sempre voltar um pouco na história, que a transição do trabalho escravo para o denominado trabalho livre, né, ele foi absolutamente controlado pelas elites sob o pacto da branquitude. Isso é muito importante, sobretudo para a juventude, né, que talvez se dedica a pensar o que é hoje essas profundas transformações no mundo do trabalho e pensa que é algo que está acontecendo somente nesse momento. Ele vem de longe, né? Isso vem de longe e tem muito a ver com a regulação e a regulamentação feita também no passado, né? Então, esse nível de controle, ele passou muito por leis e decretos. Para que se tenha uma ideia, desde 1837 a 1890, 91, quando nós tivemos a nossa primeira Constituição Republicana, nós tivemos 9, 10 leis e decretos que regulamentaram o trabalho. E a regulamentação do trabalho, neste caso, foi fundamentalmente pensando os imigrantes, né? Então, ela carrega consigo esse vício e, ao mesmo tempo, essa opção no modelo de desenvolvimento. Então, por exemplo, a lei 108 de 1837, ela regulamenta exatamente a contratação de locação para os colonos, que eram os imigrantes, né? E o decreto 528 de junho de 1890 também vai na mesma direção, que regulamenta e protege os imigrantes. Isso significa dizer que nós temos ali uma destinação de um olhar muito mais criterioso do ponto de vista de contratos, do ponto de vista de cuidados, inclusive, com o trabalho, a partir dessa regulamentação extensa que a gente tem a partir de 1837. Então, portanto, o trabalho informal e a informalidade é consequência direta de uma ação muito excludente do próprio Estado, né? O aumento, na atualidade, tem vários fatores concorrentes, né? Externos e internos. Os externos é a profunda desregulamentação e a precarização generalizada que nós temos, né? Uma das consequências diretas são as reduções de salários, remunerações, mesmo com bons indicadores de empregabilidade. Então, mesmo a gente tendo bons indicadores de empregabilidade, nós continuamos tendo uma precarização e uma desregulamentação que chega a níveis assustadores quando nós olhamos principalmente os países latino-americanos, né, onde se afeta profundamente por conta até mesmo das nossas tardias situações, tanto do ponto de vista
da Revolução Industrial e o aumento de produtividade que se dá com ela, mas também o que a gente tem do próprio sistema capitalista, né, tardio, dependente, as consequências de forma de financiamento. Então, tudo isso tem implicações, sim, quando a gente pensa essa questão dos conta própria, as regulamentações e também as precarizações que nós temos hoje. E quando a gente fala de trabalho por conta própria, não dá para esquecer a ideia do empreendedorismo, porque as duas coisas, principalmente para as periferias e também na abordagem da imprensa, dos políticos, essas duas coisas se confundem muito ultimamente, trabalho por conta própria e o empreendedorismo. E eu gostaria que o senhor explicasse um pouco como se formou essa ideia do empreendedorismo e como é que ela se desenvolve hoje em dia no Brasil. Certo. De novo, né, o empreendedorismo ele passa a ser uma ação muito generalizada de trabalhadores precarizados nas periferias, em nome da sobrevivência, em muito, né? Quer dizer, a denominação da categoria empreendedorismo não deixa de carregar uma outra história, que são exatamente a história dos trabalhadores, desses trabalhadores precarizados, desses trabalhadores que vêm da informalidade, desses trabalhadores que sobrevivem no seu dia a dia com pequenos negócios, o bico, a entrega, né, tudo aquilo que a gente viu, que a gente já viu no passado, o trabalho doméstico, por exemplo, que ele sempre carregou uma invisibilidade, mas ele foi quantitativamente sempre muito forte, né? Nós chegamos a milhares de mulheres, sobretudo mulheres negras, exercendo esse tipo de função. Então, está muito no campo também da sobrevivência, né? Na medida que se tem iniciativas, né, tanto de governos como também do capital, ficou muito marcado essa forma da categoria, né, a categoria empreendedorismo. Mas quando nas pesquisas que nós fizemos largamente, esses trabalhadores não têm essa mesma compreensão, né? Eles não se autodenominam empreendedores de forma tão categórica quanto nós reconhecemos pela literatura midiática ou pela literatura mais fortemente imposta pelo próprio capital, né? Agora, de qualquer modo, né, a conquista no meio dos jovens e até mesmo das periferias é muito forte por conta de que é uma necessidade imediata, no primeiro momento, seja por conta do desemprego, né, mas também porque existe uma certa vocação de empreender, né, de querer desenvolver suas iniciativas produtivas, de ter o seu negócio, seu próprio negócio. Então, isso também tem ali um desejo, uma vontade de assumir, né, a sua autonomia, uma identidade do ponto de vista do trabalho, que às vezes choca exatamente com a estrutura do capital, né? E, de um certo modo, essas contradições e essa forma meio que disseminada que a gente tem, mais operacional do ponto de vista dos entregadores, do ponto de vista da uberização, do ponto de vista das plataformas, mas também tem ali o desenvolvimento que eu sempre digo que é o desenvolvimento de uma certa economia que se desenvolve localmente, e isso, de algum modo, atrai e leva também a busca por essas iniciativas que não necessariamente aí são só pela sobrevivência. Se a gente olha os dados e os números dos trabalhadores por conta própria no Brasil, onde negros e negras têm alta representação, representando mais de 53% dos autodeclarados pretos e pardos, você nota que também tem milhares e milhões desses, né, que buscam exatamente construir a sua história, a sua vida, a partir dessas iniciativas. Mas, assim, sem dúvida alguma, também a busca por uma opção, dado a inexistência do trabalho formal, do trabalho de CLT, da carteira assinada. Me parece, né, por tudo que o senhor está dizendo, que um dos principais desafios dos trabalhadores
por conta própria, e também dos trabalhadores de modo geral, não especificamente dos trabalhadores por conta própria, é garantir a proteção social no trabalho. Mas eu acho que no caso do trabalho formal, esse papel de lutar pela garantia da proteção social sempre foi desempenhado muito pelos sindicatos. E já no trabalho informal, no trabalho por conta própria, a organização é muito mais difícil. O senhor acha que é possível lutar pela proteção social no trabalho, dentro dessa categoria, digamos assim, das pessoas que trabalham por conta própria, que são empreendedoras? Aqui nós temos, talvez, o grande desafio do século XXI, combinado aí a diversificação de desafios tão grandes quanto esse, né? Pensando aqui, eu estou pensando, evidentemente, os desafios da crise climática, o meio ambiente como um espaço que reserva um cuidado civilizatório, humanitário imenso, mas, ao mesmo tempo, a tua pergunta, que remete à forma de organização, eu penso que tem na origem um dado, como eu fui sindicalista por uma década praticamente, muito jovem, fui sindicalista no setor bancário, eu sempre defendi que o sindicato tinha um papel fundamental na vida do cidadão no local de trabalho e no bairro dele, na comunidade dele, né? Então, aquele bancário que todos os dias, às vezes, vinha até mesmo para o banco de terno e gravata, né, nos anos 70, 80 e 90, nos bancos públicos, principalmente, os estaduais, os federais, e até mesmo em bancos privados, onde a gente tinha uma rede bancária com mais de 1,5 milhão de trabalhadores, eu sempre entendi que esses trabalhadores eram a força motora da organização social, mas não somente só nos sindicatos. Eles precisavam ter consciência de classe alargada, pensando exatamente a organização local, a organização lá na sua comunidade. Porque eu sempre achei que as transformações no mundo do trabalho e as grandes mudanças das tecnologias, elas afetariam exatamente os lugares mais regulados, né? Portanto, as fábricas, né, a gente percebeu o que aconteceu com toda a potência que era a produção de automóveis no Brasil, no ABC e tantas outras grandes praças. O setor bancário se reduziu a 10, 20% do que representava naquela época. Então, a ideia de sindicato e cidadania, o sindicato cidadão, né, esses conceitos nós disputávamos já à época, final dos anos 90, início do século XXI, dizendo que o sindicato não poderia ser resumido à database, à sua organização corporativa e seu modo de pensar e de fazer, né? Então, estou dizendo isso para afirmar que os sindicatos perderam uma oportunidade riquíssima de transformar-se junto com essa chamada classe trabalhadora mal compreendida, mal identificada hoje, que é exatamente os trabalhadores precarizados, resultados de toda a dinâmica do capital e a dinâmica das transformações sociais no mundo. Então, os sindicatos, eles tinham uma literatura e uma cultura que poderia ter ajudado em muito a organização dessas iniciativas que a gente chama hoje de conta própria, precarizados, uberização, teriam tido um papel mais importante, mais relevante, porque eles tinham força para ajudar a regulamentar. E nós estamos regulamentando isso muito tardiamente, né? Muito tardiamente. Então, a dificuldade é porque se dissociou esses dois mundos da cultura da organização da classe trabalhadora. Em alguma medida, os sindicatos achavam que não era muito com eles a conversa dos trabalhadores individualizados, e não era bem isso, não é bem isso. Ali tem toda uma socialização, tem todo um desenvolvimento comunitário, social, que desenvolve exatamente essa economia para além dos espaços da produção formal, né? Da produção lá da fábrica, exatamente porque nós temos uma concentração nos serviços e no comércio. E o próprio movimento sindical tinha dificuldade, muitas vezes, de olhar para os serviços e para o comércio, embora tendo sindicatos nesses setores. Então, eu acho que aqui está
uma reflexão crítica que o movimento sindical precisa fazer. Há tempo ainda de compreender essas dimensões, né? Com as estruturas que tem, com a potencialidade que os sindicatos sempre desenvolveram e o compromisso, sobretudo, com as transformações sociais. Um outro aspecto que eu acho fundamental é que nós não estamos vivendo só mais transformações setoriais ou transformações pontuais. São metamorfoses e mudanças profundas que não voltarão ao que era antes, né? Elas não retornarão. Portanto, o que nós estamos vendo hoje é para frente, não é para trás. Tirando, claro, as distopias e o inferno que a gente vai viver, né, do clima e todas essas consequências. Mas, no que diz respeito à organização do trabalho e a forma com que as grandes plataformas digitais vão se desenvolver, ela não terá retorno. Então, isso eu acho que é fundamental o movimento sindical ficar atento, porque não está dissociado, do meu ponto de vista, a estratégia sindical da organização com os precarizados, com o trabalho informal, com os conta própria. É muito interessante isso que o senhor falou, né? Porque parece uma discussão atual, mas na verdade ela já vem de muito tempo, né? O papel dos sindicatos como sindicato cidadão. E falando um pouco sobre regulamentação do trabalho, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a legislação que a gente tem hoje no Brasil. Nós teve uma reforma trabalhista, né? Tem a CLT. Muitas pessoas argumentam que é totalmente ultrapassado, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas. É uma regulamentação que não funciona. O que o senhor pensa da regulamentação do trabalho no Brasil? Veja, né, o primeiro argumento forte, que é a regulamentação e a CLT ultrapassada, que é varguista e tal, tudo isso é a força do capital, é o capital dizendo isso, e muitas vezes a incompreensão dos próprios dirigentes, e aqui não estou generalizando, de você não deixar que a água corra num leito completamente desgovernada, né? Porque se tem algo que nos manteve muito altivos e ativos no movimento sindical e a classe trabalhadora, foi exatamente porque a gente tinha a proteção da CLT, né? A proteção da CLT ela foi fundamental para o movimento sindical. Mesmo que a gente tenha derrubado uma forma de organização sindical muito viciada, né, que se chamou peleguismo, o sindicalismo muito patronal, né, e o novo sindicalismo trouxe uma outra visão e outra forma de pensar a organização e o fazer sindical, mas foi chave fundamental a CLT, né, porque ela dava as garantias constitucionais para os trabalhadores. E o outro fator fundamental, que era justamente a organização sindical tendo a sua participação no governo, do ponto de vista dos recursos, né? Os recursos públicos é um direito. Eu sempre disse que nós tínhamos que fazer uma discussão correta sobre o recurso público. Ora, se os recursos públicos são resultados do trabalho de todos e de todas, por que razão os sindicatos não devem ser fortalecidos com esses recursos? Mas se admite o fundo partidário, mas não se admite financiar sindicatos? Não é estranho que a elite e a burguesia defendam ardorosamente o financiamento de partidos, de isenção de impostos para as igrejas, mas não defendam investimento justamente na organização dos trabalhadores? Né? Então, a regulamentação da CLT foi sempre uma disputa do capital e do trabalho. E como o trabalho, eu já me referi anteriormente, olhou de uma maneira um pouco enviesada no que diz respeito às grandes transformações que nós vimos sofrendo no final dos anos 90 até agora, perdeu talvez a oportunidade de cada vez mais regulamentar, assegurar, disputar exatamente aquilo que seria a fragilidade futura, que é o que a gente tem agora, os sindicatos fragilizados, né? Então, eu fico um pouco preocupado com as estratégias que se adota quando você perde dos dois lados, né? Você perde aquilo que já tinha e a regulamentação vem completamente desfavorável. A reforma imposta pelo governo que sucedeu via um golpe à presidenta Dilma, o governo Temer, ele desregulamentou
tudo, e pior, ele alcançou também a Previdência. Né? Quer dizer, não foi somente a desregulamentação do trabalho e a CLT, mas também a própria Previdência. Mas, enfim, a sua pergunta, eu acho que nós precisamos olhar exatamente no tempo aquilo que é necessário à regulamentação, mas ela não pode ser a regulamentação do capital. As leis trabalhistas não podem ser regulamentadas, ordenadas e organizadas pelo capital, ou com muita fragilidade da participação dos trabalhadores. Quer dizer, uma mesa de negociação pressupõe que você saia equilibrado, capital e trabalho, exatamente porque um, em tese, é fundamental para o outro. Né? Então, eu penso que tem aqui um desafio imenso do ponto de vista de novas regulamentações. Todos os esforços que a gente tem feito para regulamentar, por exemplo, as plataformas digitais, né, para regulamentar o uso de internet, para regulamentar o uso da inteligência artificial, tudo isso está em jogo com o quê? Com o trabalho. É o trabalho que está em jogo. O capital está fazendo isso. Né? Quer dizer, nós estamos concentrando renda, assegurando bilionários e trilionários e empobrecendo a absoluta maioria. Eu penso que parte é porque não se atentou aos saltos que o capital estava dando. Né? Nós discutimos crise do capitalismo e não percebemos que a crise do capitalismo é sempre um salto para o futuro dele próprio. Né? E os trabalhadores não podem ficar esperando o resultado do salto, porque não vai ser a nosso favor, não é a favor dos trabalhadores. Professor, eu agradeço muito por ter aceitado o nosso convite aqui para o programa Reconexão Periferias. E eu gostaria que o senhor falasse algum tema, alguma coisa que eu não tenha abordado na entrevista e também se despedisse do nosso público. Muito obrigada. Então, Rose, primeiro agradecer ao Reconexão Periferias, à Fundação Perseu Abramo por essa oportunidade e dizer que nós temos imensos desafios a partir de 2025, que eles já vêm junto na esteira, né, do século XXI, mas pensar a transição energética, tem pensado muito, transição ecológica, os efeitos dela na vida das pessoas, mas sobretudo dos trabalhadores, em especial, né, das regiões, dos territórios mais precarizados. Eu penso que é o grande desafio e o olhar atento que a gente precisa ter para esse futuro nosso, o futuro da humanidade, o futuro de todos os trabalhadores, e particularmente no Brasil, esses desafios são imensos também. Muito obrigado.